Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça sua inscrição, acione o sino de notificações, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos. No fim, o meu imaculado coração triunfará. Amados irmãos, os protestantes rejeitam a doutrina da Imaculada Conceição de Maria, dizendo ser impossível que um ser humano tenha nascido sem pecado. E para isso eles apresentam o texto de Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Distorcendo o texto e o contexto, eles afirmam a partir disso que, já que todos pecaram, Maria deve estar incluída nesse todos pecaram. No entanto, nem sempre todos têm o significado de sem exceção. Na linguagem bíblica, esse todos muitas vezes significa uma condição geral da humanidade e não a condição de cada indivíduo sem exceções. Por exemplo, no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz que toda a Judéia ia até João Batista. É evidente que nem todas as pessoas, ou seja, cada morador da Judéia foi a João Batista, mas pessoas de toda essa região. No Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 32, nós lemos: atrairei todos a mim. Mas nós sabemos que nem todos aceitaram Jesus como o Messias enviado por Deus. Uma parte das pessoas o rejeitou. Também encontramos em Romanos capítulo 5, versículo 18, veio a justificação para todos os homens. E nós sabemos que nem todos os homens são salvos sem exceção. Muitos rejeitam essa justificação. O que precisamos compreender é que a Virgem Maria, ao ser visitada pelo anjo Gabriel, ela ouve dele a seguinte frase: Ave cheia de graça. Como encontramos no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 28. No grego, essa expressão significa plena de graça e permanentemente agraciada. O que os protestantes precisam entender definitivamente é que a Igreja ensina que Maria não é exceção por seus próprios méritos, mas por graça de Deus, sendo ela escolhida pelo próprio Deus para ser a mãe do Messias. Portanto, Maria, em vista de sua missão de fazer com que o Verbo divino se fizesse carne em seu ventre, foi agraciada por Deus de forma preventiva. Tendo esclarecido isso, vamos dar uma olhada no bizarro mundo gospel. Inventa cada coisa. Queridos, eu não mostro essas cenas como sátira, Quando eu compartilho essas cenas, a minha intenção é que as pessoas possam perceber o nível de histeria desse ambiente. Ninguém consegue unir-se a Deus no meio dessa confusão, no meio dessa gritaria. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33, São Paulo apóstolo nos ensina que o nosso Deus não é Deus de confusão. E em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, São Paulo nos ensina a sermos moderados em tudo. O povo mais angustiado da face da terra são os evangélicos. 70% dos que estão nas clínicas psiquiátricas são evangélicos. Eles vivem entre o rigor do Velho Testamento e não compreendem o Novo Testamento, vivem num conflito horroroso de alma. É o grupo que mais se suicida, é o grupo mais desesperado porque não vive nenhuma coisa nem outra. Dito isso, vamos acompanhar mais um testemunho de conversão para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Eu sou católica recém-convertida e hoje eu vim contar a história para vocês de como eu converti ao catolicismo.
Desde já eu quero lembrar que eu nasci em igreja evangélica, fui apresentada na igreja, meus pais sempre me levaram para a igreja, então nunca foi falta de conhecimento, tá? Eu tinha, assim, muito conhecimento, porque além disso meu pai pregava, então eu sempre tive muito conhecimento sobre a Bíblia. Foi uma decisão muito difícil, não foi uma decisão difícil, eu diria, mas foi uma decisão, assim, que me deixou muito apreensiva a princípio, porque eu tinha um pensamento protestante de que era idolatria, que Deus não estava ali, que eu tinha uma relação, assim, meio com os santos, entendeu? Eu ficava meio assim, mas hoje eu vejo que é crucial pra mim a evolução na religião. Eu cresci, como eu falei pra vocês, na igreja evangélica, mas eu nunca gostei de, tipo assim, eu não via a hora do culto acabar, eu odiava ir pro culto, eu nunca senti uma verdadeira conexão com Deus, com a minha religião, sabe? Tipo assim, pra mim o Deus, eu só sentia Ele quando eu chorava, eu só sentia Deus quando, sei lá, eu me emocionava. E tipo, pô, isso não tá certo, porque eu conhecia a Bíblia, eu sabia que Deus, ele era espírito de mansidão, não era aquela coisa que a gente vê em certas igrejas de ficar rodopiando, entendeu? Então, tipo assim, gente, aquilo dali, como eu já conhecia a Bíblia, espírito de Deus é espírito de mansidão, entendeu? Tipo, eu creio que pra você sentir o Espírito Santo na sua vida, você não precisa chorar em lágrimas, se derramar em lágrimas só porque você tá ouvindo um louvor, entendeu? E desde criança, gente, eu me sentia, assim, muito atraída pela fé católica, realmente. Eu ficava pensando, assim, por que a gente não tem também os santos na nossa igreja? Por que a gente não tem uma igreja tão bonita igual a deles? Aí eu fui crescendo e eu fui ficando mais crítica. Tipo, as dúvidas eram, tipo assim, por que a igreja católica seria idólatra, sendo que tem católico espalhado pelo mundo inteiro? É uma das maiores religiões do mundo, se não for a maior. Tipo, todas essas pessoas estariam erradas, tipo... Eu ficava tipo assim, por que as pessoas estão rodopiando, gritando dentro da igreja, dentro da casa de Deus? Vocês não falam que isso é a casa de Deus? Por que vocês não respeitam a casa de Deus? Eram coisas assim, gente. Eu tipo assim, eu pegava pesado mesmo. E ninguém nunca sabia me responder. Então o que eu ia fazer? Eu ia pra internet. Eu ia pra internet, assistir vídeos de padres, de catecistas da igreja católica e tudo. Eu comecei a estudar pela internet mesmo, porque no meu redor, assim, eu não tinha gente que era católica. Então minha única solução foi procurar. E, gente, enquanto eu estudava, eu ficava tipo assim, meu Deus, que coisa linda, meu pai, tudo faz sentido. Meu Deus do céu, meu pai do céu, eu quero virar freira. Gente, quem nunca teve esse solto de virar freira? De crise vocacional, gente, no começo da minha conversão eu tive. E, gente, é insano, porque assim, o catolicismo ele sempre me chamou muito, mas esse ano Deus me pegou muito na curva, gente, meu pai do céu. Eu quase pra me batizar, gente, não sei se eu já falei nesse vídeo, mas eu estava quase pra me batizar na igreja evangélica, nas águas. Quem não sabe, é nas águas que a gente se batiza, quando é na igreja evangélica. E, gente, no mesmo dia eu senti uma caganeira, vocês acreditam? E, gente, assim, eu tenho um texto que eu escrevi aqui falando, tipo, pra Deus, meu Deus, eu não sei se isso é a coisa certa a se fazer agora, eu não sei se é o momento, eu não sei se eu tô preparada, porque quando eu mergulho nas águas, meus pecados vão e vem uma nova vida e eu tenho medo de decepcionar Deus, sabe? E era isso, gente, eu sentia falta na igreja evangélica, porque, pô, as pessoas, elas se batizavam assim, porque elas chorou aqui um dia. Você pode até ter sido tocado pelo Espírito Santo, mas você tá preparada pra largar tudo aquilo e viver uma nova vida? Eu sei que você ama Jesus, mas assim, mana, você não vai conseguir, infelizmente, você não vai conseguir mudar seus hábitos do dia pra noite, em menos de um mês, entendeu? Você precisa se aprofundar naquilo que você vai se entregar. Então, disso pra mim, sentia muita falta. E não tinha, entendeu? Não é que não tinha, mas tinha pouco. Aí, beleza. Primeira vez que eu fui na missa foi dia 13 de agosto de 2025, com 15 anos de idade, gente. Eu nunca tinha ido numa missa, nunca tinha pegado no texto, nunca tinha pegado na Nossa Senhora, não tinha feito nada. Aí tá, fui. Não sabia nada, gente, não sabia nada. Eu só sabia rezar o Pai Nosso. E era isso, gente. Eu lembro que eu anotei o Ave Maria escrito e eu rezava toda noite antes de dormir. Eu rezava. Gente, eu fui no Dia dos Pais. Dia dos Pais, meu pai protestante foi me levar na igreja católica.
porque eu não tava mais querendo ir pra outra igreja. Eu falei assim, eu não vou mais pra essa igreja, vocês não vão me forçar mais aí. Aí eles falaram, qual que tu quer ir? Aí eu falei, igreja católica. Aí eles ficaram, meu é Nossa Senhora. Não, não é Nossa Senhora, vale a menor do céu. Aí, mas mesmo assim me levaram. Meu primeiro terço, gente. Meu primeiro terço. Eu lembro até hoje quando eu rezei meu primeiro terço. E assim, eu rezei tudo errado, gente. Eu rezo até hoje, porque eu ainda não tenho nada, não tenho nenhum sacramento, não tenho nada ainda. Entendeu? Então, assim, eu tô, sabe, no aprendizado ainda. Mas, gente, eu rezei, assim, meu primeiro texto com tanta fé, com tanta fé. E eu acho que é essa, gente, a minha conversão sobre o catolicismo. Tem muito mais coisas, mas, assim, mais aprofundadas. Porém, agora eu não tô lembrada, gente, porque, assim, é muita coisa mesmo que eu vivi nesses últimos tempos. E eu acho que a maior prova de fé que eu posso ter, assim, foi essa, gente, porque eu tava muito acabada, sabe? Muito triste, assim. Eu acho que a igreja realmente, assim, me acolheu de uma forma tão extraordinária. E é isso, gente. Beijo. Queridos irmãos, eu quero agradecer a todos vocês que têm me ajudado nessa missão. Mas o nosso apostolado precisa muito da sua ajuda nesse final de ano, e eu não tenho a quem recorrer senão a Jesus e Maria e a você que acompanha o nosso trabalho. Temos levado a devoção ao Imaculado Coração de Maria através das nossas viagens missionárias a tantas cidades do Brasil, através do nosso programa de rádio, o Santo Terço, através das imagens de Nossa Senhora de Fátima que estão circulando na nossa cidade e região, através das nossas publicações e através dos nossos vídeos diários no YouTube e também em outras mídias digitais. Mas para manter tudo isso, eu preciso muito da sua ajuda. Você pode ajudar a manter o nosso apostolado através de uma contribuição voluntária de qualquer valor, através do Pix e do QR Code que estão aparecendo na sua tela. E também através do meu novo livro, Falsos Profetas. Um livro que trata de falsos profetas do passado e do presente que enganaram a tanta gente com suas falsas profecias, o alerta do nosso Senhor Jesus Cristo sobre o cuidado que devemos ter e também o que a Santa Igreja ensina sobre o fim dos tempos e a volta de Jesus para julgar os vivos e os mortos. Por isso, temos uma promoção especial. Cada exemplar do livro custa R$15. Se você adquirir 3 livros, o custo seria de apenas R$40 e o frete dos correios fica por nossa conta. Se você desejar adquirir o livro e nos ajudar nessa missão, basta entrar em contato pelo WhatsApp 54 99118 0342. Nosso apostolado conta com seu apoio e a sua generosidade. Deus abençoe você e recompense a todos. Que com essas palavras você tenha um dia abençoado, um dia repleto da graça de Deus. É o desejo do meu coração, no nome do Senhor Jesus.